Ele é Senhor sobre a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para louvarmos ao Senhor. E é isso que nós queremos cantar, é isso que nós queremos fazer, né, como tema do nosso culto, somente Cristo. Queremos falar sobre a sua obra e excelência, queremos exaltar a sua obra e excelência. O nosso culto ele vai falar sobre isso, sobre a obra e sobre a excelência de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Temos acesso a Deus pela excelência de Jesus. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui, Senhor. Queremos fazer desse momento um momento novo, um momento, Senhor, em que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, seja glorificado, seja honrado, Senhor, e que nós possamos conhecer mais, ó Deus, da Tua excelência, ficarmos maravilhados com a Sua excelência e com a Sua obra realizada, entendendo, ó Deus, que Tu és suficiente para nós, entendendo, Jesus, que Tu és suficiente para nós e nada mais precisamos. Por isso a nossa fé, Senhor, está firmada em Ti, Senhor. Abençoe, Senhor, nosso culto,
dirija o nosso culto, abençoa os nossos irmãos que estão participando dessa liturgia, ofertando também a Ti, Senhor, um culto de gratidão, um serviço, uma liturgia, Senhor, e que seja para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Convite a louvar ao Senhor, Salmo 29, versículos de 1 a 2, que diz assim: tributai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 22, que nos convida, a adorarmos ao Senhor, que nos chama, a estarmos prontos para a adoração. Estamos juntos prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, força nova para viver, que faz da alma um recanto da canção. Estamos juntos prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nossa lamparina, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão, vive esperança, fé e união, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão, vive esperança, fé e união. Estamos juntos prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, força nova para viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos juntos prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nossa lamparina, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão, vive esperança, fé e união, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão, vive esperança, fé e união. Oremos neste momento, irmãos, confessando os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, estamos aqui, Senhor, reconhecidos o quanto nós precisamos da Tua graça, do Teu perdão, e reconhecendo que muitas vezes falhamos, pecamos contra Ti, ó Deus, pecamos contra o nosso próximo, Senhor. Mas essa hora, Senhor, de reconhecermos, ó Deus, os nossos pecados e olharmos para dentro de nós mesmos, trazer esse auto-julgamento, Senhor, para que não sejamos julgados com o mundo, Senhor. E rogar, Senhor, sinceramente, que o Senhor cada dia modifique a nossa vida, transforme a nossa vida, converta, Senhor, nossa vida em uma vida mais parecida, Senhor, com o Senhor, ó Deus, porque o Senhor já nos transportou para o Seu reino de amor, e significa também, Senhor, que nós devemos viver, Senhor, segundo os padrões, segundo a ética, Senhor, ó Deus, do Teu reino, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor nos ajude, então, a cada dia mortificar a nossa natureza carnal. E em nome de Jesus, renunciamos todo esse mal em todas as suas formas, Senhor. Realmente desejamos ser mais parecido com o Senhor, realmente desejamos o Senhor, queremos agradar ao Senhor,
não queremos viver, Senhor, em pecado, mas a Tua palavra também nos garante que se pecarmos nós temos um advogado e se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar, nos purificar toda injustiça. Desde já também estamos certos do Teu perdão, da suficiência do Senhor e da eficácia do Teu sangue, Senhor, o Teu sacrifício perfeito e eterno, feito de uma vez por todas, suficiente para aplacar a ira de Deus, suficiente para nos perdoar, suficiente para, ó Deus, nos fazer novas criaturas. Obrigado por esta obra e desde já te louvamos, reconhecendo, ó Deus, que recebemos perdão, aceitamos esse perdão, nos sentimos perdoados e caminhamos, ó Deus, por Ele. Ó Deus, caminhamos pela Tua graça e é por isso que nós temos, conforme a Tua palavra em Hebreus, temos a ousadia de entrarmos à Tua presença, nos Santos dos Santos, porque o Senhor nos dá acesso pelas credenciais do Teu Filho Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Vamos cantar mais uma vez. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora.
Pela palavra conhecemos a excelência de Jesus. Vamos fazer a leitura do Antigo Testamento no Salmo 110, que nos diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com um orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Do caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Leitura do Novo Testamento, Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que Deus continue falando mais sobre a obra e a excelência da pessoa de Jesus Cristo.
é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o Senhor. Tu és o Verbo, a palavra que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a de unigênito do Pai. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que vem ao nosso encontro nesse momento. Possamos sempre estar maravilhados, ó Deus, por aquilo que tu és. Ministra os nossos corações, nos ensina, Senhor, a tua verdade. Guardamos a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti, Senhor. A tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. E nós estamos agradecidos pela preservação da tua palavra, que nos, ó Deus, que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, vamos nesse momento partilhar a palavra de Deus, né? E hoje o nosso tema é somente Cristo, sua obra e excelência. E eu quero me basear aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, dos versículos de 13 a 23, que fala justamente sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E o texto nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus aplique esta palavra, né, tão maravilhosa, tão rica, né, para as nossas vidas, que fala sobre a obra e a excelência de Cristo. E esse tema foi um tema muito importante na Reforma Protestante, né? Foi um tema muito importante nos dias de Paulo, né, da igreja primitiva. E nesse tempo em que nós estamos celebrando 503 anos da Reforma Protestante, é muito importante nós refletirmos sobre esses princípios exaltados, né, pela Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante, ela não, eu diria assim, ela não criou nada de novo, ela apenas trouxe luz à palavra, né? Ela apenas retorna, né, aponta para as Escrituras. E hoje nós queremos falar desse princípio importante, somente Cristo, sua obra e excelência. Foi um princípio da Reforma estabelecido naquele tempo, justamente porque eles visaram, né, trazer uma temática muito importante, que é a suficiência de Cristo.
E é isso que a palavra de Deus nos revela, que Cristo, irmãos, é suficiente para nós. Falar sobre a suficiência de Cristo é dizer que depois da obra de Cristo, depois da sua morte, da sua ressurreição, né, depois de tudo que Ele fez e de tudo que Ele é, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de intercessão, né, de santos, nós não precisamos de indulgências, né, para nos achegarmos a Deus. Nós temos a Cristo, Ele é suficiente para nós, não precisamos nos tornar pessoas legalistas, não precisamos de circuncisão, né, não precisamos de um estilo, né, de religiosidade que possa, de repente, satisfazer, talvez, ou aplacar, né, talvez, a minha consciência por causa do pecado. Não, a suficiência de Cristo é suficiente para nós. A Reforma falou sobre isso, sobre essa suficiência de Cristo, visando nos ensinar que em Cristo nós já temos tudo para a nossa salvação. Isso foi algo muito importante, irmãos, naquele momento da Reforma Protestante, porque a igreja estava apontando, né, para outras coisas, se desviando da vontade de Cristo, da vontade, né, da palavra de Deus, e a Reforma veio realmente enfatizar uma verdade da palavra de Deus, que Cristo é suficiente para nós. Nos dias de Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Colossos, ele está lidando com o problema do gnosticismo ou da heresia de Colossos, né? Ou seja, eles estavam enfrentando uma heresia chamada gnosticismo, né? E só para os irmãos terem uma ideia, o gnosticismo era uma heresia, mas era uma heresia que não trazia talvez uma concepção pronta, fechada. Ele se utilizava das diversas religiões, né? Então ele filtrava no cristianismo, distorcia o cristianismo, mas também com isso trazia no seu bojo misticismo, trazia filosofia, né? E ali nós temos no gnosticismo dos 3 primeiros séculos, ali que atacam a igreja, uma filosofia platônica, dualista, né? Que existe essa duas realidade, que o corpo é mal, né? E que é apenas uma realidade, é apenas uma demonstração daquilo que seria, né, no mundo, vamos dizer assim, no mundo das ideias, né? E o gnosticismo trazia, né, esse sincretismo, né, esse misticismo que juntava cristianismo, judaísmo, inclusive, né, pregava a ideia de você ter que fazer todos os ritos judaicos, a circuncisão, né, para que você pudesse ser aceito, né, por Deus. E ainda tinha a questão também da adoração aos anjos, né? Ou seja, a ideia de que para você chegar a Deus, você precisava de todo esse ritualismo, né? De todo esse sincretismo, de todo esse misticismo que envolvia a obediência aos rituais da lei judaica, né? Como, por exemplo, a circuncisão e tantas outras coisas, né? Aliado a uma filosofia, né? Que dizia que o corpo era mau e que por exemplo, inclusive pessoas que eram casadas, né, viam o sexo no casamento como algo ruim, né, e a gente sabe que a palavra de Deus nos fala que o sexo é bênção dentro do casamento, né, e que não existe nada de errado com isso, mas havia uma ideia, né, naquele momento, naquela igreja, né, naquele tempo, em que era necessário todas essas coisas para que você pudesse ascender, e ainda por cima você precisava aplacar a ira dos anjos, adorando aos anjos, para que você pudesse ascender. E só depois que você ascendesse, né, na purificação do seu corpo, através de diversos ritos religiosos, através de uma filosofia, né, dualista, que foi falada, né, por Platão, e todo esse misticismo para que a pessoa pudesse ascender e a chegar até Deus. E Epáfras, né, que é o pastor aqui da igreja de Colossos, né, ele vai justamente falar, né, isso para Paulo, porque ele não está dando conta ali de combater isso. Quando Paulo escreve, e ele escreve esse capítulo, ele escreve justamente com a intenção de mostrar justamente essa excelência da pessoa de Cristo, a excelência da pessoa de Cristo, a excelência da sua obra, né, para dizer o seguinte para aqueles irmãos,
para aquela igreja, para dizer para nós, né? E que foi importante também no tempo da Reforma falar sobre a suficiência de Jesus, né? E que nós não precisamos, né, dessas coisas, né? Porque Jesus é suficiente para nós, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso Senhor, o seu sacrifício foi aceito, né? A gente não precisa desse ritualismo judaico, né, para chegarmos a Deus. Nós não precisamos dessa filosofia ou nos tornarmos judeus, né, para que sejamos aceitos por Deus. Não, nós já temos a Cristo. Cristo é suficiente para nós. É isso que a palavra como um todo vai falar. O livro de Hebreus, inclusive, vai falar muito forte sobre isso. O livro de Gálatas vai falar muito forte sobre isso, porque sempre houve talvez uma necessidade, um retorno de voltar aos velhos rudimentos, às velhas práticas, né? E talvez na intenção de dizer assim, não, nós precisamos fazer isso, nós precisamos nos tornar cada vez mais religiosos, né? Nós precisamos talvez adorar anjos, né? Como se Cristo fosse alguém menor, né? E ele justamente, a Reforma enfatizou isso, quando disse que não, nós só precisamos de Jesus, da intercessão de Jesus, não precisamos da intercessão de santos, não precisamos criar mais peso, mais rudimento, nos tornarmos mais religiosos, né? Como se de repente a nossa carne, a nossa religiosidade pudesse nos levar a Deus. Ele vai dizer que nós precisamos crer em Jesus. É por isso que no versículo 23, ele vai dizer assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, porque Paulo, mesmo sendo judeu, mas depois da sua conversão, ele vai ser designado para pregar aos gentios, né, para levar a palavra aos gentios, para levar a graça, né, a mensagem de graça, o evangelho de graça. E portanto é isso que Paulo vai estar falando aqui nesse texto. Ele vai justamente estar mostrando, olha, a gente não precisa de anjo, a gente não precisa dessa filosofia, nós não precisamos desse sincretismo, desse misticismo, não precisamos dessas práticas judaicas de circuncisão para nós chegarmos a Deus, porque nós temos a excelência, nós temos a obra excelente de Jesus, foi realizada de uma vez por todas, ou seja, e tudo aquilo que era feito lá no Antigo Testamento, né, como sacrifício de animais, como a circuncisão, era só vamos dizer assim, uma imagem, uma sombra, né, daquilo que viria. Ou seja, ali de uma certa forma a intenção era mostrar que o pecado gerava a morte. E quanto esse pecado era terrível e por isso alguém precisava morrer, porque o pecado gera morte, mas quem morria era o animal. E isso era apenas sombra. A circuncisão era apenas sombra, porque agora o Senhor Jesus ele quer circuncidar o nosso coração. Isso era sombra, porque o mais excelente nós já conhecemos, o mais excelente já veio ao nosso encontro, a palavra encarnada, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é excelente, Ele é o próprio Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é sobre a sua obra, porque esse texto ele começa falando sobre essa obra maravilhosa de Cristo. E o texto nos diz, nos versos 13, que diz que Ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, a obra maravilhosa de Jesus é que Ele foi capaz, somente Ele foi capaz de nos libertar desse império das trevas, a qual nós estávamos, na qual nós andávamos, na qual nós éramos subjugados, na qual nós vivíamos, né? Efésios capítulo 2 fala muito isso de uma maneira muito forte, né? Não sei se a gente consegue perceber quando lá o livro de Efésios fala que nós estávamos, né, sobre o domínio das trevas, né, sobre esse império das trevas, estávamos mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados, né, fazíamos somente a vontade da carne e vivíamos sob o domínio das trevas, né, do príncipe da potestade do ar. Mas agora, em Cristo, Ele nos libertou do império das trevas. Jesus, pela sua obra. E a Bíblia fala que Jesus ele se manifestou para desfazer as obras das trevas.
Ou seja, sua obra é excelente, a sua obra é magnífica, né? Porque somente Ele foi capaz de nos tirar desse império das trevas, né? Mas não só isso, Ele não só nos libertou desse império das trevas, mas agora Ele nos transporta para o seu reino de amor. E Ele diz, nesse reino onde nós temos agora a redenção e temos a remissão dos nossos pecados. Ou seja, remissão significa o perdão das dívidas, o perdão do nosso pecado, né? Por causa do sangue, por causa do sacrifício de Jesus, que a gente fala que é graça de Deus ao nosso encontro, mas na verdade isso teve um preço, e esse preço Jesus pagou foi um preço altíssimo, porque nós deveríamos pagar esse preço. Mas a Bíblia nos fala que Jesus ele nos remiu, né? Ele assumiu o nosso lugar, né? Ele se colocou no nosso lugar, e pelas suas pisaduras, né, nós fomos sarados, né? Por causa do seu sacrifício, por causa da sua entrega, né? Então Ele nos libertou das trevas, nos coloca agora no seu reino, que agora é um reino de amor, e Ele nos perdoa, né? Ele realiza essa remissão dos nossos pecados, e diz a palavra que Ele também, nesse reino de amor, Ele nos dá essa redenção que é algo futuro, né, que ainda vai acontecer, a redenção de todo o pecado, toda essa condição que nós vivemos, mas Ele já coloca como algo presente na nossa vida, na vida daqueles que reconhecem a Jesus, né, como o seu Senhor, e agora na intenção de dizer agora que nós estamos agora que vivemos por esse reino, nós devemos viver a ética, os valores desse reino, né, de alguém que foi redimido, de alguém que foi perdoado, né, por causa desta obra maravilhosa de Jesus Cristo. Ninguém foi capaz de fazer isso, ninguém é capaz de fazer isso, ninguém teve essa capacidade senão o seu Filho Jesus, né? Então a sua obra é maravilhosa, né? Ele nos liberta, né? Ele nos tira das trevas, somente Ele pode nos tirar das trevas, dessa condição que todo homem está se não estiver em Cristo, porque a Bíblia não nos dá essa opção de vivermos uma realidade neutra. Não existem duas realidades. Aqueles que estão em Cristo, agora aqueles que foram tirados das trevas e que vivem no seu reino, no reino de amor, que recebe remissão dos seus pecados e agora é redimido e agora vive no reino de Deus e agora pertence ao Senhor porque foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. E aqueles que estão fora dessa realidade porque não estão em Cristo, que vivem sobre esse império das trevas. Mas no versículo 20 ele também fala mais sobre a sua obra, quando ele diz assim, que ele fez a paz pelo seu sangue, que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, Jesus, pelo seu sangue, ele realizou a paz, né? É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1, fala assim, justificados pela fé, temos paz com Deus. E por que ele fala isso? Porque todo homem na condição de pecador é inimigo de Deus, está sobre a ira de Deus, está sobre a condenação. Mas ele diz que Jesus, pelo seu sangue, ele agora realiza a paz. E agora, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, nós fomos reconciliados com Deus. É isso que ele vai falar mais à frente, que ele nos reconciliou, mas não só nos reconciliou, mas reconciliou todas as coisas, né? Nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos agora reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, porque o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Mas Jesus, ele veio realizar essa obra maravilhosa, essa excelente obra, né, onde nós agora somos reconciliados com Deus e através dessa reconciliação ele agora nos apresenta diante de Deus de maneira santa, para nos apresentar diante de Deus de maneira santa, de maneira inculpável e de maneira irrepreensível. Ele nos reconciliou, né? Para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus, agora de maneira santa, aceitável, né? Agradável a Deus. Não mais sobre uma culpa do pecado, né? Não mais de maneira repreensível, mas de maneira irrepreensível. Né? E se a gente for lendo esse texto com mais atenção, justamente ele vai destacando, ele vai falando sobre essa obra
obra, né? Essa excelente obra, ou seja, uma excelente obra que nenhum outro homem ou qualquer pessoa ou qualquer outro nome, seja no céu, debaixo da terra, não existe nenhum outro nome que pudesse nos salvar senão a Jesus Cristo. Então, nesse texto, Paulo ele começa justamente falando, né, para esses cristãos de Colossos, e foi isso que a Reforma, de uma certa forma, enfatizou também no momento da Reforma Protestante, sobre a excelência da obra de Cristo, sobre a suficiência da pessoa de Cristo. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Paulo agora vai falar sobre a excelência, ou seja, daquilo que ele é. Ou seja, ele vai começar dizendo que esse Deus, que Jesus, esse é a imagem do Deus vivo. No verso 15 ele vai dizer, olha, Jesus, ele é o primogênito da criação. Ou seja, ele não está dizendo que Jesus, ele foi criado, mas ele está falando que Jesus é pré-existente, é pré-existente como Deus, assim como é o Espírito Santo, ou seja, ele é o primogênito da criação. No verso 16 ele vai dizer que tudo foi criado por Ele, né? E para Ele, ou seja, a razão de tudo existir, de nós existimos, é para Ele. Tudo foi criado por Ele, né? Jesus também estava na criação, Jesus estava ali criando também todas as coisas. Jesus estava presente, assim como o próprio Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa estava ali criando todas as coisas. E Paulo vai escrever e dizer, olha, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é a razão de toda a criação, de toda a existência, e tudo é para a glória dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Paulo fala isso em Efésios também. Paulo vai dizer, olha, Ele é antes de todas as coisas, no versículo 17. No versículo 17 ele também vai dizer, olha, nele tudo subsiste, vejamos, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas, ou seja, tudo nele subsiste, né? Tudo foi criado para ele, tudo é para ele, porque a ele pertence a toda a glória, né? Ele é o Cordeiro Santo, o livro de Apocalipse, lá na frente vai falar que os 24 anciãos se prostram e adoram diante dele, os 4 seres viventes, né, adoram, declaram que ele é santo, 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 né? Isaías, a gente vê essa aparição, Isaías vê a glória do Senhor, e os querubins, serafins, anjos com 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e eles declaravam, santo, santo, santo é o Senhor. No versículo 18, o capítulo vai dizer que Ele é o cabeça da igreja. Vai dizer que Ele é o princípio, no versículo 18, Ele é o primogênito entre os mortos. Ou seja, o que significa isso? É que Jesus foi aquele que veio primeiro, né, morreu e ressuscitou, e por causa da sua morte, da sua ressurreição, todos também que estão em Cristo, mesmo que passem pela morte, vão ressuscitar também com Ele por causa da sua ressurreição, porque Ele é o primogênito entre os mortos, e que nele reside toda a plenitude, aqui conforme diz versículos 18 a 19, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Ou seja, nele, porque nele reside todas as coisas. Ele é o Deus, Ele criou todas as coisas, Ele é Senhor, portanto todas as coisas submete a Ele, porque Ele tem um nome que está acima de todo nome, e Ele é Deus. E agora, para concluir, irmãos, o que Paulo estava dizendo, o que os reformadores enfatizaram, o que nós queremos dizer hoje, é que quem tem Jesus tem a excelência. A Bíblia nos fala aqui sobre a suficiência de Jesus. Jesus é suficiente para nós. De uma certa forma também, olhar e reconhecer essa suficiência, essa grandeza, essa excelência da sua obra, da pessoa de Jesus Cristo, essa beleza que existe na pessoa de Jesus Cristo,
nos ajuda também na nossa luta contra o pecado. É isso que o livro de Hebreus, de uma certa forma, ele tenta informar, né, pregar aos seus destinatários, quando ele fala também sobre essa excelência da pessoa de Jesus Cristo. Ele é maior do que Moisés, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, ele é o próprio sacrifício, né? Então ele está tentando mostrar e dizer assim, nos mostrar e a gente conseguir perceber essa excelência de tal forma que isso nos ajude a dizer assim, não ao pecado, e olharmos para Jesus. Eu prefiro a excelência de Jesus, eu prefiro obedecer a Jesus, eu prefiro me submeter a Jesus, a esse Deus excelente, que nos amou e que nos ama, que nos transportou das trevas, que nos deu vida, né, que nos reconciliou com Deus e que nos dá uma esperança imarcessível, como diz a carta de 1 Pedro, ou seja, uma esperança que não murcha. E esse era o desafio que Paulo estava levantando para aqueles cristãos, que nós temos esta bênção, que nós temos a Jesus como Senhor suficiente para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus, para nos dar tudo o que nós precisamos, e nós não precisamos de mais nada. Mas ele está dizendo, se é que permaneceis na fé, alicerçados nesse Evangelho. E o Evangelho, irmãos, é justamente isso, o Evangelho aponta para Cristo. Se aponta para outra coisa, isso não é Evangelho. Se aponta para outros nomes, isso não é Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é o que o Evangelho nos ensina, mas o Evangelho nos ensina, nos aponta para Jesus. E por isso o princípio, somente Cristo, sola Cristo, somente Cristo, porque foi Ele que realizou essa obra, né? E é Ele essa pessoa excelente, porque Ele é Deus, porque somente Ele foi capaz de nos salvar, somente Ele foi capaz de nos reconciliar. Então, portanto, irmãos, essa é uma mensagem muito oportuna para os nossos tempos, porque vira e mexe a gente vê, né, algumas coisas, né, tentando nos levar por caminhos como se de repente a gente sempre tivesse que fazer alguma coisa, sempre a gente precisasse sempre de um rito, de alguma coisa, de um caminho, de um outro nome, né, para que a gente pudesse chegar a Deus, para que de repente a gente conseguisse resolver o nosso problema do nosso pecado, né, dos nossos desejos maus, da nossa intenção, e a gente sempre precisasse de alguma coisa para justificar e nos colocar no caminho, talvez para termos a sensação que estamos indo bem, que estamos sendo aceitos por Deus. Quando a Bíblia está dizendo, irmãos, tudo que passou, né, tudo que foi feito no passado, a lei foi apenas sombra do que viria. Nós já temos o mais excelente. Nós já temos o ápice da salvação. Já se revelou para nós, é Jesus. E Ele é suficiente para nós. Se nós temos Jesus, se nós cremos em Jesus, se a nossa fé está em Jesus, então vamos estar firmados em Jesus. Não precisamos mais de nada, porque Jesus é suficiente para nós. Ele é a pessoa mais excelente que existe. Ele é Deus. Ele é capaz de nos libertar da nossa condição de pecado, Ele é capaz de nos perdoar, Ele é capaz de nos apresentar diante de Deus de maneira pura, santa, irrepreensível. Não vamos passar desta realidade, não precisamos, né? Algumas pessoas se apegam a líderes religiosos, talvez porque fazem questão de se apresentar como um Deus, como alguém intocável. E eu acho que isso não é saudável. Eu acho que é importante que nós líderes nos apresentemos como pessoas humanas, tão carentes, tão necessitadas de Deus. E a gente vê gente enxugando o suor, enxugando o lenço do sangue de alguém que foi machucado agora, como se, e passando em si, como se isso fosse gerar algum tipo de efeito espiritual que pudesse curar e nos apresentar agora melhor diante de Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Nós já temos aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a vida eterna, para o perdão dos nossos pecados. Nós já temos o suficiente para nos reconciliar com Deus. E esse nome é Jesus, a sua obra é excelente, Ele é uma pessoa excelente porque Ele é Deus, Ele está acima de todo nome. Quem tem Jesus tem tudo.
Portanto, a nossa fé deve estar em Jesus. Romanos diz: o justo viverá pela fé. A fé na pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus que nos reconcilia, que nos leva a Deus. Que Deus, irmãos, aplique a sua palavra nos nossos corações, possamos estar cada vez mais conscientes da excelência, da maravilha, da maravilhosa obra que Jesus já fez por nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos apegar com mais firmeza às verdades que estão sendo apresentadas pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado pela excelência da obra e da pessoa dele. Obrigado, Senhor. Nós cremos em Jesus e reafirmamos a nossa fé, a nossa esperança, tão somente naquele que pode nos apresentar santo, irrepreensível e culpável diante de Deus. Obrigado, Deus, pela Tua obra de redenção, de remissão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, pelo Teu grande amor, com que nos amou. Nos deu Seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Somos enviados agora a proclamar Sua obra excelente. Estamos chegando ao final e agradecemos desde já a presença, a participação de todos neste momento. Vamos continuar, irmãos, intercedendo pela nossa igreja, vamos orar uns pelos outros, vamos crer que o Senhor tem coisas maravilhosas ainda a realizar em nossas vidas. Vamos orar nesse momento, encerrando este momento litúrgico, mas cada dia a nossa vida deve ser uma vida de oração, de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado, Deus, pelo Teu povo. Agradecemos, ó Deus, plenamente, estamos satisfeitos pela pessoa de Jesus Cristo, que a cada dia nós possamos caminhar com Jesus, ó Deus, como Jesus também caminhou, e que a cada dia a Sua obra, a Sua excelência possa influenciar as nossas vidas, as nossas ações, as nossas escolhas. Que o Senhor abençoe o Teu povo, abençoe, ó Deus, com todas as sortes de bênçãos, que livre de todo mal, conceda saúde, paz, restauração, conceda vitória, Pai, para a glória do Teu santo nome. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, as vossas mentes, no conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Cê tão longe, não precisa pressa, o vento é que leva. E uma voz que soa de dentro do peito e diz: e o amor dança fora o medo. Refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo que invadiu meus dias mais sombrios e fez morada em mim. Que invadiu meus dias mais sombrios e fez morada em mim. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.